Bom dia a todos. Então, de imediato, convidamos para compor esse painel sobre fruticultura e silvicultura, as atualidades, né? O senhor Ricardo da Silva Baldo, que é engenheiro agrônomo, ingressou na área de vitivinicultura em 2016, sendo os pioneiros no cultivo de uvas viníferas e a produção de vinhos de alta qualidade em Ribeirão Preto, São Paulo. E atualmente é diretor da vinícola Terras Altas. Convidamos também o senhor Luiz Henrique Bassoi, engenheiro agrônomo pela Exalc USP Piracicaba, com mestrado em irrigação e drenagem, doutorado em ciências e pós-doutorado pela Universidade da Califórnia, Estados Unidos da América. Pesquisador da Embrapa, instrumentação e professor do programa de pós-graduação em engenharia agrícola da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu. Por favor, senhor Bassoi. Seja bem-vindo. E convidamos também o senhor Guilherme Oguri, graduado em Engenharia Florestal, meu contemporâneo, uma felicidade enorme, né, de estarmos aqui, Guilherme, dois engenheiros florestais, né, para falarmos sobre floresta aqui junto de vocês, agricultores, técnicos, cientistas, né, da agricultura. Então, o Guilherme é formado em Engenharia Florestal pela Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu, mestre e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Energia na Agricultura na mesma entidade. Atualmente é consultor executivo do Programa Cooperativo sobre Mecanização e Automação Florestal no Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, é o famoso IPEF, sediado em Piracicaba, São Paulo. Seja bem-vindo, Guilherme. Então, de imediato, nós começamos com o senhor Ricardo Baldo fazendo sua apresentação. 25 minutos para cada painelista, por favor. 20 minutos para cada painelista, por favor. Pessoal, bom dia. Para a gente é um prazer enorme estar aqui. Gostaria de agradecer ao professor Lúcio pelo convite, no qual cumprimento todo o corpo técnico desse congresso, e a Teodora, na qual cumprimento todo o corpo organizacional. Parabéns pelo evento. Um evento que vem a brilhantar e muito a nossa cadeia produtiva, trazendo para a gente sustentabilidade e produção. Bom, eu vou contar um pouquinho para vocês da nossa história, eu vou falar do ponto de vista do cliente é Embrapa, tá? E eu vou falar da parte mais geral do projeto, da parte mais prática, e o Bassoi depois dá a sequência dentro do modelo mais acadêmico de todos os estudos que estão sendo feitos lá na vinícola. Então, nós começamos um projeto de vitivinicultura de precisão, um projeto pioneiro na nossa região, com alguns modelos de controle e de avaliações bem diferenciados. Para nós também foi um grande desafio, porque o primeiro desafio era produzir uva, numa região improvável, né? E depois trabalhar a produção dessa uva dentro de um projeto de vitivinicultura de precisão. Então, vou falar sobre os aspectos práticos desse projeto. E o início da vinícola, ela é muito recente, foi em 2016, onde a gente trabalhou toda a parte de topografia do nosso solo. A exemplo também do Rio Grande, a gente está numa área lá de solo basáltico, que tem características muito interessantes para a produção de uva dentro do nosso modelo de produção. Um latossolo roxo, eutrófico, profundo, argiloso e com presença de material rochoso, o cascalho, né, na maior parte. Em outras áreas, um solo mais superficial, pedregoso, mas em ambas com boa percolação de água. Aqui um parênteses entre água e videira, porque a videira tem um problema que ela não aceita encharcamento radicular, então a gente tem que ter uma drenagem muito eficiente dentro dos nossos solos para a produção de videira. Estamos numa região de clima tropical, com estação de inverno seco e verão chuvoso muito bem definidos, né? Aqui a gente está
observando aí quanto de chuva a gente está tendo no estado do Rio Grande, muito acima, às vezes, das médias nesse ano. E para nós lá ainda a gente teve uma chuva de 15 milímetros. Então, até o momento a gente está sem chuva na nossa região, o que traz aí um diferencial de clima muito grande em relação ao Rio Grande, que é o berço, né, da vitivinicultura no Brasil, e a gente produz lá num sistema bem diferente, que eu vou apontar um pouquinho para vocês. Temos amplitude térmica, que é muito interessante para a maturação da uva. E onde nós estamos? Nós estamos aqui em cima, Ribeirão Preto, mais a nordeste do estado, fora de uma região produtora que é a região de Jundiaí, próximo a Campinas, fora de São Roque, próximo a São Paulo, que são regiões tradicionais de produção de uva, dentro do estado de São Paulo, e a gente está numa condição de clima e de solo bem diferente dessa turma aí. Aqui o início do projeto, onde a gente trabalhou toda a parte de topografia para a implantação das espaldeiras, num terreno bem trabalhado, numa área que era, parte da área a gente era pasto abandonado, e a outra área a gente substituiu a cultura de cana-de-açúcar para a implantação das videiras. Em 2017 nós fizemos o primeiro plantio comercial de videira, vitis vinífera, da Syrah, na cidade de Ribeirão Preto. Utilizamos o apoio da EPAMIG, que é a empresa de pesquisas agropecuárias do estado de Minas Gerais, e a agência foi quem criou a técnica da dupla poda para uvas viníferas, pesquisa liderada pelo professor Dr. Murilo de Albuquerque Regina. Nós estamos numa área improvável para a produção de uvas viníferas, né? Nós temos lá um clima bem diferente. E o start, né, da região sudeste, vamos pensar assim, foi numa pesquisa de pós-doc do Dr. Murilo, ele estava em Montpellier, na França. Durante a época da safra francesa, ele comparava muito o clima de lá com o clima do sudeste brasileiro. A gente tinha o clima da safra que eles têm lá, mas no momento errado para o sudeste. A gente tem verões chuvosos e quentes, invernos lá secos e com temperaturas mais baixas. E aí o que ele fez? Mudar o clima a gente não consegue. A alternativa seria a gente criar um sistema de manejo onde a gente invertesse o ciclo de produção da planta e tirasse a maturação do verão, que é o que acontece aqui no sul, e levasse essa maturação da uva para o inverno. E foi isso que, através das pesquisas, a EPAMIG conseguiu desenvolver. Hoje a gente faz 2 podas na uva, para poder inverter o ciclo de produção dela e trazer toda a maturação da uva para o inverno. Lá na nossa vinícola, a gente colhe entre julho e agosto. E a gente poda 2 vezes por ano, final de agosto e final de fevereiro. Final de agosto a gente fez, logo após a safra, a nossa primeira poda. A videira já está desenvolvendo, ela vai querer florescer. Ela floresce, a gente vai e aborta todas as flores, a gente corta do vinhedo, não deixa ela produzir no verão, desculpa. Depois a gente pega, lá em fevereiro, podamos novamente a uva, ela vai brotar, ela vai florescer, ela vai frutificar, e aí a gente vai seguir para o nosso ciclo produtivo, para poder ter a colheita lá em julho. Em resumo, podamos 2 vezes a uva no ano e colhemos no inverno, julho e agosto, daí a expressão de vinhos de inverno. Inicialmente, como teste, nós plantamos 1 hectare de espaldeira de uva Syrah e avaliamos o vinhedo de 2017 a 2019. Então, nosso primeiro grande desafio era produzir uma uva vinífera num sistema totalmente diferente.
E para grande surpresa nossa e do corpo científico que estava avaliando o projeto, essas uvas se desenvolveram muito bem no solo e no clima. E não é que deu certo? Então, aqui uma foto do início do nosso plantio, a gente usou muda enxertada de raiz nua. Os nossos clones foram clones importados da França, vieram da região do Rhône. Fizemos o plantio das primeiras espaldeiras, isso lá em 2017. Depois elas se desenvolveram, entraram na fase produtiva. Aqui foi a nossa primeira colheita, começamos a colher às 5h30 da manhã, para a gente levar essa uva para a EPAMIG e fazer toda a análise do vinho, tanto química quanto sensorial. Aqui a nossa primeira vinificação que ocorreu na EPAMIG e o início do nosso acordo de cooperação técnica com a Embrapa Instrumentação da unidade de São Carlos, com o professor Dr. Bassoi. Então, em 2019, nós começamos a entender e estudar o comportamento da videira dentro dos nossos vinhedos. Foram então implementadas medições e avaliações sistemáticas e constantes no vinhedo, sempre obedecendo às relações de solo, planta e clima, para a gente poder entender o resultado de cada área, tanto intervinhedo como intravinhedo. E o que a gente quer com a agricultura de precisão? Por que ela é importante para a gente dentro da área da vitivinicultura? A gente quer criar zonas de manejo para uniformidade de qualidade e produtividade de uvas. Hoje a gente tem um sistema diferente dentro da vinícola, onde a maioria dos produtores direcionam uvas depois que elas são vinificadas, ou vão ficar em tanques de aço inox, ou eles vão para carvalho. No nosso caso, a gente já desenha os vinhos que serão produzidos lá no vinhedo. Então, no vinhedo a gente já sabe quais vinhos serão vinhos mais leves, mais frutados, onde a gente vai ter vinhos mais intensos, quem vai para estabilização em carvalho francês, quem vai para estabilização em aço inox. Com essas zonas de manejo, a gente já começa a desenhar a nossa produção industrial lá no campo. Racionalizar o uso de recursos naturais renováveis, a água, através da irrigação, de uma lâmina adequada no momento e na quantidade necessária apenas, né? Todo mundo sabe que a água é um recurso difícil, cada vez vai ficando mais complicado para a gente. Existem custos também, né? A gente extrai a nossa água de poço artesiano a 350 metros de profundidade. Então, existe todo um custo de energia elétrica também envolvido. Então, com isso, a gente consegue racionalizar essa água, porque 100% dos vinhedos são irrigados através de gotejo. Racionalizar o uso de insumos defensivos, fertilizantes, de acordo com a necessidade de cada área, na quantidade e na janela de aplicação ideais, hoje intercalados com produtos biológicos de terceira geração. A gente sabe que é muito difícil a gente produzir uva vitis vinífera, ou seja, uva fina, de forma orgânica no Brasil, né? Então, a gente tem, por conta do nosso clima brasileiro, uma dificuldade muito grande em controlar pragas e doenças, e a gente trazendo, nesse momento, aplicação de produtos biológicos de terceira geração, intercalados com produtos alopáticos, a gente consegue aí ter um espaçamento maior de produto químico e quem sabe um dia a gente conseguir eliminar essa aplicação de produtos químicos e trabalhar 100% com biológicos. Realizar colheitas seletivas intravinhedo, como já é realizado com sucesso no café de qualidade. Então, hoje a gente é possível, através dessas zonas de manejo, a gente fazer a colheita separada do vinho, né, em áreas do vinhedo onde tem maior desenvolvimento ou menor desenvolvimento,
e com isso a gente consegue ampliar principalmente a qualidade do fruto que foi produzido. Com isso a gente cria produtos distintos dentro de um mesmo vinhedo, com nível de qualidade elevado para os padrões atuais. Quando a gente tem uma uniformidade de maturação de uva, consequentemente nós vamos ter também uma qualidade de vinho diferenciado. E a técnica funciona, né? Essa era uma grande questão que a gente colocou para nós mesmos, desde o início do projeto. A gente tinha 2 grandes desafios. Primeiro, produção de uva, numa região, né, até então com um clima totalmente avesso, né, com uma técnica nova de produção, trabalhando num sistema de agricultura de precisão, que para nós era uma novidade muito grande. Nós estamos numa região canavieira, que é a região de Ribeirão Preto. Então a gente foi acumulando desafios e a gente vem vencendo esses desafios dia a dia. É o que eu brinco com a nossa equipe lá. Cada dia a gente tem uma novidade no vinhedo e a gente vai aprendendo a cada dia. E a técnica funciona? O resultado está aqui, gente. A gente mandou nossos vinhos para concursos nacionais e internacionais para avaliação de qualidade. Nós tivemos premiação no Brasil, pelo Brazilian Wine Challenge, com medalha de ouro. Tivemos Decanter em Londres, medalha de bronze, depois medalha de prata. Concurso Mundial de Bruxelas, na Bélgica. Os vinhos receberam medalha de ouro esse ano. Então, a gente foi buscar uma certificação internacional para poder chancelar a produção desses vinhos, que são vinhos que são muito jovens, principalmente para ter atingido o nível de qualidade que eles atingiram. E aqui a gente atribui esse sucesso às técnicas agronômicas, à nossa agricultura de precisão, que racionaliza e direciona toda a nossa produção para a gente poder chegar nesses objetivos. Eu vou passar um vídeo institucional bem rapidinho para vocês conhecerem um pouquinho do nosso trabalho na vinícola e entender um pouco do nosso ambiente de produção. É vocês que clicam aí ou eu que clico aqui? Obrigado. É aqui onde o vinho nasce. Nas videiras plantadas em cada parte desse solo está a nossa história. Somos a vinícola Terras Altas. A arte de transformar uma boa uva em um excelente vinho começa no campo. Com acompanhamento preciso da evolução da uva, com planejamento e investimentos em tecnologia. Todo cuidado para alcançar o momento certo da colheita. Queremos levar até você a experiência de desfrutar de um vinho nobre, com taninos macios, sabor estruturado e feito a partir das melhores matérias-primas. Produzido com orgulho nas altitudes de Bonfim Paulista, em Ribeirão Preto. Sabemos que a missão de produzir um vinho com excelência começa no vinhedo e continua nos diversos processos de transformação da uva em vinho. É nesta etapa que, com todo o rigor da vinícola, a bebida dos deuses ganha refinamento e equilíbrio. Como toda obra de arte que se valoriza com o passar do tempo, é nas barricas que parte da produção do vinho descansa, em temperatura e ambiente ideais, ganhando novos aromas e sutilezas. A união de conhecimento, tradição e alta tecnologia resulta na produção de um vinho surpreendente e de máxima qualidade. Estamos prontos para evoluir a cada safra, orgulhosos de produzir um vinho brasileiro e que traz em sua essência o amor por essa terra. E é assim que estamos escrevendo a nossa história, com coragem, ousadia
e verdadeira paixão pelo que fazemos. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Seja bem-vindo a Terras Altas. Bom, pessoal, eu vou parar aqui com a parte prática. O Bassoi agora vai entrar nos aspectos acadêmicos e nos números que a gente obteve dentro desse nosso projeto na vinícola. Mais uma vez, muito obrigado e fico à disposição aí para qualquer dúvida de vocês. Atenção a todos, antes de darmos continuidade, eu tenho um aviso para vocês. Eu gostaria que vocês olhassem em suas sacolas que vocês receberam, porque foi trocado uma sacola. E tem um participante que ficou sem os seus documentos que estão dentro da sacola que foi fornecida. Então, provavelmente foi trocado. Gostaria que vocês olhassem se realmente a sacola que está com vocês realmente é sua ou não tem os documentos do senhor Leonardo Viana. Por favor, vamos fazer isso, porque a documentação, cartões, é tudo muito importante para ele. Enquanto isso, podemos prosseguir. Caso estiver com alguém de vocês, deixe aqui comigo, por favor. Boa tarde a todos. Agradeço muito o convite da comissão organizadora, do comitê científico. Já tinha ouvido falar muito desse evento e é a primeira vez que eu participo e eu estou vendo o porquê da boa fama. Então, parabéns a todos que fazem a Pessoa América. Bom, ficou fácil de eu falar, porque o Ricardo já deu uma boa introdução. Então, a partir de 2019, nós iniciamos um trabalho de vitivinicultura de precisão. E, evidentemente, que esse trabalho não é feito por apenas uma pessoa. Então, existe uma equipe de pesquisadores da Embrapa Instrumentação, existe uma equipe formada por pós-graduandos do programa de Engenharia Agrícola da FCA Unesp, em Botucatu, e também a Ipamig em Caldas, que realiza a parte importante da microvinificação e, posteriormente, a análise dos vinhos. Vitivinicultura de precisão nada mais é do que a aplicação de procedimentos de agricultura de precisão no sistema de produção de uvas para vinho. Esse público aqui é bastante conhecedor das técnicas do porquê de se fazer agricultura de precisão, né? Então, não vou entrar mais detalhes, apenas para reforçar. Aplica-se agricultura de precisão aonde se encontra variabilidade, para que se possa tirar proveito dessa variação de uma parte a outra da área agrícola, seja ela através de aplicação à taxa variada, seja ela através de colheita em separado, como é o caso da uva. Então, aí vem a próxima pergunta. Mas, e um vinhedo tem variabilidade? Não é uma área tão extensa como são as áreas em grãos, né? Então, o primeiro passo que nós fazemos, mesmo nesses vinhedos de 1,1, no máximo 2 hectares, é conhecer essa variabilidade, tá certo? E, a partir dele, orientar o manejo diferenciado ou localizado. Por quê? Para auxiliar tanto os produtores de uva como os enólogos, né, na caracterização desse vinho e tentar tirar o melhor proveito das características que podem ser obtidas nessa área. Então, a primeira etapa é o conhecimento da variabilidade do solo. E a variabilidade do solo, ela pode ser conhecida ou indicada medindo-se a condutividade elétrica aparente do solo, tá certo? E conhecendo-se a variabilidade da condutividade elétrica, isso pode orientar etapas seguintes, como aonde realizar coletas de solo para a realização de análises físicas, químicas, pode orientar aonde se fazer alguns testes, algumas avaliações referentes à profundidade do solo
infiltração de água no solo. Então, é um atributo do solo que nos guia para outros procedimentos. E no caso específico de vinhedos, que são áreas pequenas, foi desenvolvido pela Embrapa Instrumentação esse medidor portátil. Foi desenvolvido pelo pesquisador Ladislau Rabelo, que é um medidor de contato, né? Indução elétrica, aonde a corrente ela é emitida nessa haste, e nessas outras 4 é medida a corrente elétrica na camada de 0,20 e 0,40, tá certo? Então, aqui está à direita um pós-graduando fazendo as medidas, e com isso você tem o mapeamento da condutividade elétrica desse solo, como é o caso aí desse vinhedo de 1,1 hectare em Itobi, São Paulo, um vinhedo com a videira Syrah. E a segunda etapa é conhecer a variabilidade das plantas. E isso pode ser feito também, né, com utilizando vários índices, né? Os mais conhecidos são os índices vegetativos, que nada mais são um cálculo que você faz a partir da reflectância da luz solar ou da luz de um sensor, né? O sensor passivo, no caso o Sol, e o sensor ativo, quando a luz de determinado comprimento de onda está presente nesse sensor. E também, conhecendo-se as zonas desses índices vegetativos, você pode também determinar locais de amostragens de parte aérea da videira. A evolução da maturação. Você entra às cegas. Mas se você sabe se tem uma parte do vinhedo que está diferente de outra, então você pode fazer a amostragem ali e pode fazer a amostragem lá. Então você compara. Tem diferença nos índices vegetativos. Então vou verificar se isso está interferindo na qualidade da baga que vai para a verificação. E você pode fazer o sensoramento proximal, né? Esse é um sensor ativo, muito bem conhecido de vocês. Esse sensor pode ser carregado manualmente, num triciclo, num trator. Pode-se fazer o sensoramento suborbital, né? Por meio do VANT, ou aeronave remotamente pilotada, como é o nome preconizado pela ANAC. Lembrando que o drone é apenas um veículo que carrega um sensor. E drone não é brinquedo, é caro para dedéu. Tem alguns que custam mais do que carro. E pessoal, profissão piloto de drone não é piada. Porque exige, no painel anterior estava falando de qualificação de mão de obra, né? Precisa de gente especializada para voar e depois para pegar a imagem, processar e analisar. Não é brinquedo. Foi no início, agora não é mais. E também o que está para vir em breve, já está começando, é a disponibilidade de imagens de satélites com uma alta frequência e com uma resolução muito boa, que vai permitir, já está permitindo, a utilização em áreas pequenas, para se avaliar a variabilidade, para se conhecer a variabilidade de índices vegetativos que representam o estado da planta. Então, isso aqui é um exemplo, né, de um vinhedo de 1,1 hectare, também com a Syrah, e isso aí foi feito através de um VANT, ou de uma ARP. Foram obtidos também outros índices, NDVI, índice de clorofila no dossel, GNDVI, mas para não ocupar muito tempo, eu só coloquei esse daí. Então, com isso, você consegue determinar a variabilidade espacial da planta. Tá ok?
E como eu disse, você pode realizar procedimentos seguindo essa variabilidade que você tem conhecida. E a terceira etapa é fazer uma colheita seletiva dessas uvas, em função das zonas de manejo que foram criadas. E foram criadas utilizando-se as zonas homogêneas de atributos do solo, como a condutividade elétrica aparente, e de zonas homogêneas da planta, como as de índice vegetativo. Outros atributos do solo também, como a umidade, a gente chegou a fazer um mapeamento, também podem ser utilizados. Então, com isso, se determina essas zonas e, com isso, você faz a colheita seletiva. O que é colheita seletiva? Você pode colher as uvas no mesmo dia, mas vinificar em separado. Ou, dependendo da maturação, você colhe uma de um dia e a outra em um dia posteriormente. E aqui eu estou mostrando para vocês aquele mesmo vinhedo que eu determinei o índice de vegetação, e estou mostrando as zonas de manejo em preto e branco de 2020 e 2021. Você percebe que elas são semelhantes. Então, o que isso indica? Indica que, se você fizer isso 1, 2, 3 anos, você pode ter uma boa informação, salvo alguma mudança drástica na condução do vinhedo, a respeito de como é que varia essas duas zonas de manejo que você determinou. Tá ok? E aqui é a zona de manejo, a zona de colheita na outra vinícola, em Itobi, São Paulo. Aqui levando em consideração umidade, condutividade elétrica e índice vegetativo. Então, com isso, eu faço, evidentemente, que em cada uma dessas zonas, né, o trabalho científico promove uma série de medidas, análise de bagas e utilização de outros sensores, como o clorofilômetro, como porômetro, para avaliar as diferenças do comportamento das plantas. E aí nós vamos para verificação em separado, e depois nós fizemos, né, a avaliação das características desse vinho. Para quê? Para que os enólogos, né, principalmente, possam ter um conhecimento e definir: esse vinho está bom para ir para corte, o vinho dessa zona está bom para ir para corte, está bom para ir para embarricamento, ou já pode ir para o engarrafamento. Isso é decisão do enólogo da vinícola. Então, aqui, nesse vinhedo da Syrah, em Ribeirão Preto, nós temos aqui um procedimento estatístico, né, que chama agrupamentos hierárquicos, onde a gente relativamente analisa todas essas características: antocianinas, flavonóis, cor, intensidade, acidez total, álcool, açúcar, IPT, extrato seco, fenóis, em função das zonas que nós determinamos. Aqui está a escala, né? Então, nessa zona 2, essas características que eu falei, em 2020 foram maiores. Em 2021, nós tivemos aqui IPT, extrato seco, tonalidade, antocianinas, fenóis, flavonóis, relativamente, né, maior também na zona 2. Em 2022, nós tivemos aqui uma série de outros parâmetros, né, que foram maiores na zona 2, antocianina, acidez, extrato seco, flavonóis. Então, com isso, ano após ano, você consegue delimitar quais foram as diferenças, tá certo? E também um outro procedimento, né, chamado análise de componentes principais. Você consegue determinar em cada um desses anos, 2020, 2021 e 2022, quais foram as características que mais influenciaram, né, as características dos vinhos. Então, aqui, nesse ano aqui, nós conseguimos fazer a análise em função dos porta-enxertos
Então ali o cinza e o vermelho são o porta-recheito Paulsen, na zona 1 e zona 2. Então eles ficaram bem agrupados. Aqui o amarelo é o IAC da zona 2 e o azul é o IAC na zona 1. Então com isso, em cada um desses anos, você consegue delimitar quais foram as características que mais contribuíram para essa separação ou diferenciação entre as zonas de manejo. E aqui, só um gráfico que representa como que varia de um ano para o outro, né? Então, a gente tem os vinhos 2020, 2021, 2022. Então, isso aí também ajuda a entender o que influenciou, o que foi determinante nessa variabilidade temporal. Do mesmo jeito, no vinhedo em Tubi, se tem aqui as características, antocianina, flavonoide, densidade, acidez total, álcool, açúcar, né, que foram maiores em Z2. Aqui, índice de polifenoides totais, extrato seco, tonalidade, antocianinas, fenólicos, flavonoides em Z2. E aqui, todas essas aqui, antocianinas, acidez total, extrato seco, flavonoides, acidez volátil, intensidade, polifenóis, açúcar, que foram todos maiores em Z2. Então, com isso, você consegue verificar em maiores detalhes as diferenças que ocorreram entre as zonas em cada um desses anos. Do mesmo jeito aqui, essa análise de comprometimento principais mostra a zona, aqui nós não separamos por, era apenas um porta-enxerto, o 572. Então, nós temos aqui a cinza, a tonalidade e o pH que mais contribuíram para essa diferenciação na zona 1, e aqui, esses outros aqui, fenólico, extrato seco, álcool e intensidade, que é na zona 2, que é na parte baixa do vinhedo. Esse vinhedo tem uma declividade, enquanto que o outro é uma área já mais plana. E aqui, mesma coisa. As características que contribuíram para essa separação aqui, né? E aqui, em 2022, também se tem a determinação de álcool, pH, que contribuíram para essa diferenciação em relação à da zona 1, em azul, para a zona 2, em amarelo. Então, isso são ferramentas estatísticas, ou procedimentos de análise que nós fazemos, né, uma abordagem acadêmica, uma abordagem científica, para comprovar que existe variabilidade no vinhedo. E isso pode se traduzir em características diferentes de vinhos produzidos desses mesmos vinhedos. Aqui também, do mesmo jeito, para Ribeirão Preto, mostra a variabilidade entre os anos. Então, quais são as considerações finais? É possível fazer a delimitação de zonas de manejo a partir de procedimentos de agricultura de precisão em vinhedos, mesmo que tenham áreas de menor extensão, 1, 2, 3 hectares. E fazendo essa vinificação de modo diferenciado, em separado, pode-se obter características distintas dos vinhos, e isso pode ser interessante para a vinícola. Quem decide isso? O enólogo. Tá certo? Então, o enólogo, conhecendo isso daí, vai indicar se isso vai ser para engarrafamento, para embarricamento, ou se para a realização de um toque, de um corte. Tá ok? E o que a gente quer no futuro próximo? É que, né, vinhos obtidos desse procedimento de vitivinicultura de precisão possam realçar isso nos rótulos de seus produtos, né? Isso aqui é uma coisa hipotética, safra 2027,
e quem sabe, além de trazer uma melhor qualidade, oxalá traga também um maior valor agregado. Gostaria de agradecer os meus parceiros, Vinícola Terras Altas, Vinícola Casa Verrone, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola da Unesp, a Ipamig em Caldas, que faz a vinificação e analisa os vinhos, a Rede de Agricultura de Precisão da Embrapa e o apoio financeiro da FAPESP. Obrigado pela atenção. De imediato, então, passamos para o Guilherme do IPEF. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, em nome do professor Lúcio, aí, que fez o convite em estar aqui. Presidente Teodora também, parabéns pelo evento. É a primeira vez que eu venho na PSU América. Com certeza não será a última. Então, agradecer também aos painelistas aí, colegas. Bom, pessoal, então, vou tentar ser breve. Eu sei que eu sou a única barreira entre vocês, o almoço, então vou tentar ser bem objetivo aqui. A gente vira um pouco a página e agora a gente vai falar um pouco de floresta, né? Eu acho que é tanto quanto fora, né, do que tem sido discutido, mas é algo que a gente se considera do agro também. Então a gente vai falar de florestas plantadas, produção de madeira, biomassa, para produção de papel, celulose, então tudo que vocês conhecem que vem da celulose. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre o IPEF. O IPEF nem todos conhecem. O IPEF, o que o IPEF faz? O IPEF é uma associação privada sem fins lucrativos. A gente faz um meio de campo entre as empresas florestais, produtoras e a academia. As duas conversas nem sempre é muito fácil, cada um tem sua velocidade, suas demandas, então o IPEF fica ali no meio tramitando entre a pesquisa, fazendo essa pesquisa mais aplicada para colocar ela direto no campo. Então, basicamente é isso que o IPEF faz, é o Instituto Florestal de Pesquisa mais antigo no Brasil, a gente está completando 56 anos. Então, começou dentro da Exalc em Piracicaba, agora a gente tem uma área própria ainda em Piracicaba. Fica o convite para quem quiser conhecer mais sobre o IPEF e visitar a gente lá no interior de São Paulo. Então, além de pesquisa, a gente tem outros produtos. O IPEF vendeu muitas sementes, então muitas das florestas de eucalipto que vocês veem espalhadas no Brasil têm origem de semente produzida no IPEF, coletada no IPEF. Depois veio o melhoramento genético, que a gente também é algo que a gente trabalha fortemente. Aqui estão as empresas associadas do IPEF. Atualmente nós somos 19, mais recentemente foi aprovada pelo Conselho a entrada da Arauco também, então vocês devem conhecer muito desses logos que estão aí na tela. Talvez a Suzano é a mais expressiva hoje, aí, com maior área plantada no Brasil, também um dos maiores exportadores de celulose do mundo. Então é uma equipe bem forte. A gente, como IPEF, tem a responsabilidade de colocar esse pessoal na mesma sala para discutir os mesmos problemas. E são pesquisas pré-competitivas. Então a gente não fica lá discutindo preço de celulose, custos finais, a gente discute problemas comuns a todos. Então, não precisa ficar inventando a roda em casa. Senta os concorrentes na mesma mesa, o que a gente precisa estudar? Onde tem expertise? Aí a gente vai na universidade, Embrapa também é um parceiro. Então, a gente tenta fazer essa de forma mais aplicada possível para que as empresas possam aplicar, cada um em sua casa, cada um da forma que quiser. Tá? Então, o IPEF ele tem esse diferencial, tá, de colocar concorrentes para discutir problemas iguais. E, obviamente, a gente precisa de ajuda para isso. O IPEF, o Instituto, a gente tem em torno de 30, 40 pessoas lá, mas a gente faz essa dinâmica com todos esses parceiros, tanto as empresas florestais como as universidades. Né? Então, como eu falei no começo, a gente faz esse meio de campo, então a gente precisa da universidade, estudo de pesquisas, e aqui tem alguns exemplos de algumas. Ontem mesmo eu estava em Santa Maria com o pessoal da Engenharia Florestal, lá do campus Frederico Westphalen, conversando com eles, tentando trazer eles para o IPEF. Então, é muito do que o IPEF faz junto às universidades e parceiros, não só no Brasil, mas fora também. Dentro do IPEF a gente divide tudo em grandes temas, que a gente chama de programas cooperativos, né? Então, os projetos são cooperativos por causa disso, por causa dessa dinâmica de diversas empresas, né? E atualmente, eu estou no cargo de coordenador do PCMAF, que é o Programa de Mecanização e Automação Florestal. Tá? Aqui, também me representando a universidade, eu tenho o professor Saulo Guerra, que é o líder científico do programa, docente
da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp Botucatu, onde eu me formei, e eu sou o coordenador executivo. E aí, quando a gente fala em mecanização florestal, né, muitos vêm à cabeça a colheita, que talvez é o que seja mais avançado. Então, harvester, né, aquelas máquinas que derrubam a árvore, descasca e secciona em toras. No grupo, a gente está com essas 12 empresas florestais, a gente discutiu em 2016, o que vocês querem ver? O que vocês precisam da mecanização? Por que vocês precisam do IPF na mecanização florestal? E lá a gente decidiu que nossas pesquisas seriam voltadas para a silvicultura, ou seja, desde o preparo da terra até entregar a área para a colheita. Não vamos entrar na colheita porque a colheita já está muito avançada. As máquinas estão aí, máquinas comerciais, produtos comerciais bem desenvolvidos. O plantio, por exemplo, na área florestal, não sei se todos conhecem, ele é quase 100% manual. São pessoas no campo com uma matraca, um cano, plantando muda por muda. Né? Então ela chega a plantar mais de 3.000 mudas no dia e irrigar mais de 3.000 mudas por dia. Então, as empresas precisavam resolver esse problema, porque cada vez mais está difícil achar mão de obra no campo. Não é uma questão pura e simplesmente de querer mecanizar. Não, porque elas precisam da mecanização. A gente precisa ter um controle melhor da qualidade desse plantio e da irrigação e outros processos, da adubação e tudo mais. Tá? Então, foi isso que as empresas decidiram lá em 2016, que o IPF e o PCMAF trabalharia, e é isso que eu vou mostrar algumas coisas para vocês, que são coisas mais recentes, que talvez seja mais interessante para o público de hoje. Só para vocês terem um panorama do setor florestal, não sei se todos têm noção do setor florestal produtivo no Brasil. Hoje nós estamos com quase 10 milhões de hectares. Eu estava pesquisando uma área muito semelhante, parecida, um pouquinho menor da cana-de-açúcar, né? Por exemplo, em São Paulo, de onde tem muita cana-de-açúcar, está com 8 a 9 milhões de hectares. Então, a área plantada é bem semelhante à de cana-de-açúcar. Então, quase alcançando a 10 milhões de áreas cultivadas com eucalipto e pinos, sendo que a maior parte, né, é eucalipto. E além dessas áreas de eucalipto e pinos, as empresas também têm suas áreas de conservação. Né? Então, aqui o número de 6 milhões de hectares de área de conservação, área nativa, área recuperada, né, que faz borda com todas as nossas florestas plantadas. A participação, né, econômica aí do setor florestal produtivo, já chegamos a 1,2% no PIB nacional. Né, a gente acredita que é um valor bem considerável para o nosso setor, que dá uma relevância muito grande também para essa cadeia. Bom, entrando agora na questão, né, principal da apresentação aqui, eu vou falar um pouco de floresta de precisão, alguns maquinários que talvez seja novidade para alguns, do que a gente está utilizando, para onde está evoluindo o nosso setor. Há 10 anos atrás, nós trouxemos num projeto cooperativo o primeiro cabeçote de plantio de eucalipto para o Brasil. Ele veio da Suécia, e esse produto ele veio muito pronto para a Europa. Quando chega aqui no Brasil é uma realidade totalmente diferente, que a gente fala que a gente precisa tropicalizar o equipamento, né? Inclusive deixar ele mais robusto, porque as nossas condições são mais difíceis do que na Europa. A gente planta num sistema quase industrial, planta todo dia, né? A gente não tem época para plantar, então a maioria das empresas plantam todos os dias. E aqui está um equipamento que depois de 10 anos de desenvolvimento virou comercial. Então isso que a gente chama de desenvolvimento operacional, que às vezes pode demorar muito dependendo de como chega o equipamento. Tá? E diferente dos equipamentos de colheita, que chegaram muito prontos para o Brasil, porque colher uma árvore na Europa é muito parecido com colher uma árvore no Brasil, equipamentos de silvicultura não. A gente teve que desenvolver eles, melhorar eles, adaptar eles, então por isso que demorou, nesse caso, quase 10 anos para chegar num produto comercial, e aqui está o resultado. Então, ela é uma base de uma escavadora, instalada na ponta do braço da escavadora, onde ela faz o preparo de solo, planta, muda, irriga e aduba. Tudo numa operação só. Tá? O equipamento evoluiu, saiu de um cabeçote, né? Passei aqui sem querer. Saiu de um cabeçote para 2, então quem sabe colocar mais um cabeçote, plantar, né? Aumentar a produtividade. E mais recentemente também, só passar esse vídeo aqui dela plantando, então é um ciclo bem rápido, vocês vão, ela só encosta, não dá nem para ver nada no vídeo, mas ela está plantando, irrigando e adubando ao mesmo tempo.
Tá aí um ciclo bem rapidinho do plantio com esse equipamento. E ela evoluiu para 3 cabeçotes. Atualmente a Komatsu adquiriu a fabricante desses cabeçotes, que é a BRAC. E hoje essa foto é lá no Mato Grosso do Sul, que é a maior área de expansão do setor florestal, está no Mato Grosso do Sul atualmente. Esse é um equipamento também que a gente estava avaliando e ajudando a melhorar o equipamento, né? Então ele planta 3 linhas nesse caso, com um equipamento, com trator de esteira, né, linha amarela, também da Komatsu nesse caso. Tá? E ainda tem uma pessoa ali atrás, que de vez em quando um cabeçote falha, ainda tem uma pessoa, então ela está em constante desenvolvimento, melhoria contínua. Um equipamento que chegou mais recentemente no Brasil, eu não sei se vocês puderam presenciar a Expo Forest, que teve agora alguns meses atrás em Ribeirão Preto, a maior feira florestal dinâmica da América Latina. Esse equipamento estava lá fazendo demonstração em campo, ele chegou da Finlândia recentemente, também tem a função de fazer o plantio, são 2 braços mecânicos fazendo o plantio das mudas, tem o operador no forwarder, né, que é o trator ali na frente, e tem uma pessoa ainda atrás na cabine colocando as mudinhas, abastecendo o carretel. Nesse caso ela não irriga, ela planta só, mas é uma opção das empresas que resolvem fazer o adubo, ou a adubação, ou a irrigação posteriormente. E ela ganha em produtividade, porque nesse caso a máquina não para, ela é contínua, ela vai andando e vai plantando, né, com esses 2 braços mecânicos. Mais recentemente também, esse é um equipamento em desenvolvimento junto com a John Deere. Nós estamos também participando desse projeto, que também tem a função de fazer o plantio. Então vocês podem ver grandes players entrando na fabricação de equipamentos para a silvicultura. Isso para a gente é novidade, né? A gente vem brigando há muito tempo para trazer grandes players para a área florestal, convencer cada um de desenvolver um equipamento próprio para florestal. A gente tem evitado trazer equipamento da agricultura e adaptar, porque ele foi desenvolvido para a agricultura com uma condição específica, e na área florestal é muito diferente. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar uma área pós-colheita de eucalipto, vocês vão ver o quão rústico é a área, né? Então, tem galho, tem toco, é muito diferente de uma área de soja, de cana, né? Sem contar que sobraram as áreas piores, para a gente brinca, né, que sobraram as praias, a areia, morro, e a gente está plantando em qualquer lugar, né? A gente precisa expandir as nossas áreas, e aqui o equipamento, só um vídeo bem rapidinho, também da plantadora. Então ela também é contínua, ela faz uma bacia e joga a água para irrigação. Normalmente as empresas florestais utilizam de 4 a 5 litros de água na irrigação, e dependendo da região, a gente irriga 4, 5 vezes. Imagina as operações subsequentes, precisa voltar lá depois de 2 dias. Imagina o Mato Grosso do Sul, hoje não, que hoje deve estar um pouquinho melhor, mas vamos falar ontem, muito quente. Se você não irrigar na hora, a planta vai morrer, em meia hora ela já vai morrer. Então precisa irrigar na hora, e amanhã precisa voltar, talvez daqui 2 dias precisa voltar a irrigar de novo, daqui 5 dias precisa irrigar de novo. E a gente precisa de equipamentos para isso, não tem gente para fazer isso no campo. Aqui está um exemplo de um irrigador, talvez seja o único fabricante que nós temos no Brasil de irrigador automático. Basicamente, tem uma câmera na frente do irrigador que reconhece a muda e solta o jato d'água. Esse projeto ele é interessante porque na hora da irrigação, parece simples, mas imagina a gente tem que colocar 5 litros de água e o trator não pode parar. Então, não pode jogar de uma vez, que senão vai grudar a muda no solo por causa da água. Não pode ser muito devagar, porque senão o trator tem que parar. Tem que ser um computador que processa essa imagem, entende que é eucalipto, não é uma planta daninha. Inicialmente começou-se com um botão para o operador do trator. Então ele via a muda, apertava o botão. Imagina o dedão do operador no final do dia, né? Aí eles falaram, vamos tirar o do dedão, colocar no dedão e no pé. Aí o operador já não sabia se acelerava, se irrigava, o que ele fazia. Aí a gente começou a desenvolver esses sensores, né? Então é isso que a gente faz junto com as empresas florestais, identifica um percalço e tenta melhorar o equipamento. E esse braço ele ainda tenta buscar um pouquinho a muda, tá? Vocês estão vendo que
do lado direito ali, ele até falha porque o sensor, né, a câmera não encontrou a muda, mas é um equipamento que já evoluiu há alguns anos, um produto comercial aqui numa fabricante brasileira. Tá? Então, e aí se desenvolveu para uma linha só, então tem um modelo que fica centralizado no trator, tem agora também com 3 linhas, então esse equipamento está em constante desenvolvimento. E a gente consegue pegar essas imagens do eucalipto, né, e armazenar ela no computador, se a gente quiser utilizar futuramente para alguma coisa. Outro uso interessante, a gente tem falado, né, falou sobre drones aqui, né, o drone, ele é um veículo para um sensor hoje. Nós estamos utilizando a tecnologia LiDAR para fazer inventário florestal, então basicamente a gente precisa quantificar quanto que a gente tem de madeira no campo. Isso é feito manualmente, vai lá com medições, tal. E a gente tem utilizado essa tecnologia LiDAR, sensor LiDAR, para fazer automatizado essa medição de árvores. Tá? Então, aqui está uma imagem de um resultado captado pelo LiDAR, e a gente consegue, árvore por árvore, calcular, né, quantos metros cúbicos tem ali de forma automática. Tá? Então, isso também é uma pesquisa em desenvolvimento ainda, com algumas empresas já fazendo essa prestação de serviço. Tá? Então, a gente sabe localizar a árvore, pegar a altura, diâmetro e o volume, tudo com essa tecnologia. É algo que vem muito para ajudar. O trabalho de inventário, ele é muito árduo também, porque tem que medir e fazer uma parcela, uma amostragem que obviamente tem erro. Quem sabe com uma tecnologia LiDAR a gente consegue resolver e diminuir os nossos erros antes da colheita, ou quantificar essa madeira no campo. Também temos utilizado muito o sistema RTK para fazer o preparo do solo. Né? Então, esse equipamento da linha amarela utiliza um subsolador. Então, o nosso preparo de solo na área florestal basicamente é uma haste subsoladora, onde a gente vai vir implantando, né, nesse rasgo que a gente faz. E a gente usa o sistema RTK para garantir esse paralelismo que vocês estão vendo na foto. E aí, nisso já ajuda muito a mecanização. Imagina você colocar um sistema automático, né, e ele tem que andar fazendo curvas, né, num sistema muito mais paralelo, facilita muito a mecanização, a gente dá condições para as operações subsequentes. Então, também é muito utilizado esse equipamento, além de subsolar, ele aduba também. Né, então, a gente faz todo o desenhamento, o desenho, o planejamento no escritório, coloca no sistema, né, e com o sistema de piloto automático ligado no RTK, a gente consegue esse paralelismo que vocês estão vendo aí na foto. Produção de mudas também é algo que a gente está de olho. O viveiro florestal não evolui significativamente há mais de 30 anos. Né, e tudo começa na muda. Né, a árvore daqui 7 anos que a gente vai colher começa no viveiro. E aí a gente foi atrás de novas tecnologias para melhorar a qualidade de nossas mudas, que ainda é um sistema muito manual. E a gente achou essa empresa na Holanda, que ela produz equipamentos para flor. Né, então, é algo bem delicado. A gente, na área florestal, a gente utiliza essas mini estacas, que são clones, né, são filhos, a gente corta das mães e planta. Atualmente é uma pessoa plantando, então não tem muito a profundidade, não é muito controlada, e isso interfere muito na qualidade da muda. Se ela planta torta, a muda vai nascer torta, então a gente precisa de um equipamento mais preciso e acurado para as nossas mudas. Essas imagens aqui são da antiga fibra, que foi adquirida da Suzano. Eles fizeram os primeiros experimentos, mas estão chegando 2 equipamentos no IPF para a gente fazer esse desenvolvimento em conjunto com essa fabricante holandesa. Tá, então, aqui a gente consegue ter alguns parâmetros também de dados. Essa máquina está com previsão de chegar no Brasil no final desse ano, no começo do ano que vem, para o desenvolvimento. E o outro é a seletora de mudas. Então, durante o sistema de produção no viveiro, a gente precisa selecionar a muda. Essa muda é A, B, C ou D. Ela é boa, ela é média, ela é ruim, precisa ser descartada. Hoje é a visão de uma pessoa experiente no viveiro. Né? Então, é um processo lento e, às vezes, né, tem falhas, que ainda é uma pessoa ali. Então, a gente também estamos trazendo uma seletora automática de mudas. Aqui está em câmera lenta, né, mas são câmeras que identificam os padrões de cada mudinha. A gente coloca parâmetro de número de par de folhas, espessura do colo, né, do diâmetro ali, altura, e assim a gente consegue colocar os parâmetros e ela vai selecionando, né, vamos falar A, B, C
ou D, da forma como a gente quiser. Tá? Não é um produto comercial para a florestal, e sim, né, para flores, só que futuramente a gente vai ter isso já disponível para as empresas florestais, a gente tem um controle melhor do nosso principal produto ali, o comecinho, que é a mudinha de eucalipto ou de pinos. Bom, pessoal, era isso que eu tinha um pouco para apresentar para vocês. Aqui está o meu contato. Tá? Se alguém se interessar pela área, tiver alguma dúvida, eu fico à disposição e fiquem à vontade para entrar em contato comigo via e-mail. E obrigado mais uma vez, pessoal. Muito bem. Agradeço a todos os 3 painelistas, né, pelas contribuições que colocaram para nós aqui. E em um minutinho eu vou tentar explicar o objetivo desse painel. Então, a gente precisa evoluir na formação dos nossos futuros profissionais, precisamos aproximar esses setores que demandam tecnologias similares à produção de grãos, mas que têm as suas peculiaridades. Então, aqui no evento, a gente abordou, né, a qualidade das máquinas, a tecnologia das máquinas, auxiliando os processos, a própria questão da agricultura regenerativa, que a gente é uma coisa que tem que fazer a transição para as áreas de silvicultura. E são temas que se apresentam para nós, né, Guilherme, Bassoi, Ricardo, como coisas importantes, porque são setores significativos para o nosso PIB, que empregam pessoas, geram rendas e demandam tecnologias. E o intuito da gente trazer esse painel aqui é aproximar tudo isso, né, e possibilitar novas discussões. Guilherme, esses senhores que se encontram aqui à sua frente fazem parte de uma comitiva holandesa da Universidade de Wageningen. Temos aqui o Ard, por exemplo, que trabalha com robótica, né? Então, daria para discutir aí algumas coisas. Com certeza. Então, devolvo a palavra para o protocolo.